E quais são as funções, né, dentro de um sistema de informação? Então, dentro de um sistema, ele tem a parte da coleta desses dados, que pode ser por meio de importação, pode ser por meio de uma pessoa, né, de os usuários ali fazer a inserção desses dados. Depois disso, tem a parte do processamento, que é ele transformar esses dados em relatórios, transformar esses dados naquilo que o usuário precisa. A parte de armazenamento. Esse armazenamento, hoje a gente fala muito em armazenamento em nuvem, a gente fala muito, às vezes, ou o próprio, a própria empresa tem ali um servidor interno, então depende muito da necessidade da empresa, depende muito do ramo de atuação da empresa, e depois a distribuição desses dados interpretados. Então, primeiro, o sistema, de forma geral, né, faz a parte da coleta, o seu processamento, tem a necessidade de armazenar esses dados e depois a distribuição também desses dados interpretados. A distribuição desses dados interpretados para aqueles usuários. Existem pessoas, né? Nem todo mundo pode ter acesso a tudo que tem dentro de um sistema. Às vezes, depende muito do organograma da empresa, daquilo que a empresa decide em passar para todos os funcionários ou não. Por exemplo, uma informação de recursos humanos. Provavelmente a empresa ela não vai querer que todos os funcionários saibam dos salários de todos os funcionários. Imagina a catástrofe disso. Então, alguns usuários podem ter acesso à parte de recursos humanos, outros usuários não. Então, essa distribuição das informações, muitos sistemas, eles já conseguem definir o perfil do usuário. Se você é um usuário da parte de contábil, provavelmente você tem acessos a mais do que um usuário da parte operacional, né? Da parte que vai, por exemplo, baixar a matéria-prima no sistema. Por quê? Porque a necessidade de informação que você tem é muito maior do que outros funcionários, outros usuários desse sistema. Então, depende muito as pessoas que utilizam o sistema e qual que é a sua necessidade de informação. Além disso, dessa questão de distribuição, o sistema também tem a parte de retroalimentação feedback. O que significa isso? Será que o sistema está se comportando como é necessário da empresa? Será que ele está saindo relatórios que é necessário? Por exemplo, tem a mudança de alguma legislação, né? Principalmente na área contábil. Essa alteração da legislação, esse sistema, às vezes, ele precisa de uma correção, precisa de implantações para que ele consiga atender às normas fiscais, para que ele consiga atender aquilo que a empresa necessita. Então, é necessário sempre ter essa verificação se está atendendo, se não está atendendo, se existem relatórios que a empresa, né, tem a necessidade, ter a necessidade ali no seu dia a dia. Então, esse feedback, essa verificação é muito importante dentro do sistema para que você consiga saber se o sistema ele está, né, entregando relatórios importantes e relatórios que os usuários necessitam e que eles utilizam também no seu dia a dia. E o sistema de informação, né, para ter esse sistema de informação funcionando dentro das organizações, são necessários alguns elementos. Quais elementos são? O hardware. O que são os hardwares? Os hardwares são monitor, teclado, mouse, impressora, notebook. Então, tudo isso que é necessário para que você consiga enxergar o sistema, para que você consiga ver esse sistema e que ele consiga operar. Outra parte importante é o software, que são os próprios sistemas ou os aplicativos que a gente tem, que a gente utiliza no dia a dia. Às vezes, se é uma empresa de grande porte, às vezes ela pode ter um software, um sistema feito específico para ela. Às vezes ela pode ter feito a aquisição de outros sistemas, de vários sistemas que são necessários ali para o seu dia a dia da utilização. Um sistema específico para a parte de recursos humanos, um sistema específico para a parte de contabilidade, enfim, vários sistemas
que o software dá esse auxílio para que o sistema rode, para que o sistema funcione. Sem um hardware, o software não consegue fazer ali a sua rodar, vamos dizer assim, né? Fazer o que necessita. Os dados, que são os dados, são, né, os eventos de entrada, aquela inserção que os usuários fazem dentro de um sistema. A rede, que é a infraestrutura lógica, ela pode ser tanto com ou sem fio. Hoje a gente tem Wi-Fi, a gente tem redes cabeadas, né? Cabeamento de internet, cabeamento, às vezes, de uma infraestrutura interna dentro da empresa, para arquivar, né? Para colocar os arquivos, que às vezes a gente tem o costume de deixar na área de trabalho dentro do computador, e às vezes o computador estraga e a gente perde tudo aquilo que a gente salvou. Então, é importante ter essa estrutura dentro da rede da empresa para que vocês consigam fazer, salvar e não perder esses arquivos importantes. Os procedimentos, que são as instruções, né, para geração de informação, ou seja, quais são os procedimentos que a empresa utiliza, os procedimentos do seu dia a dia, os relatórios necessários, então, tudo aquilo que é importante dentro da empresa, dos seus procedimentos, para que ela consiga fazer ali a gestão da informação, a geração de relatórios importantes. E principalmente, gente, as pessoas. As pessoas, elas têm o papel primordial dentro da organização e também na utilização desses sistemas. Por que ela tem o papel primordial? Porque se a gente tem pessoas que não confiam no sistema, ou que não utilizam o sistema, que preferem utilizar um Excel, que preferem utilizar outras coisas e não utilizar o sistema, isso acaba boicotando o sistema da empresa, acaba boicotando a utilização daquilo que a empresa adquiriu, daquilo que a empresa está fazendo no dia a dia. Então, é muito importante as pessoas entenderem por que a empresa adquiriu esse sistema, entender a importância desse sistema, entender por que elas utilizam esse sistema e qual que é o seu papel dentro do sistema. Ou seja, por que você faz essa inserção desses dados? Por que você precisa inserir ali o número da nota fiscal, baixar a matéria-prima de forma correta? Então, as pessoas, elas são extremamente importantes dentro do sistema.